O canto do fogo. Quando a noite caía sobre o mundo antigo, algo profundo acontecia. As estrelas surgiam como olhos distantes no céu escuro, e em cada canto da terra, pequenas tribos, povos inteiros ou civilizações inteiras saíam de suas moradas para acender chamas no coração da escuridão. As fogueiras dançavam com o vento e, ao redor delas, figuras humanas pintadas de terra, adornadas com penas, ossos, ouro ou cinzas, erguiam as mãos para o firmamento e entoavam cantos que hoje já não conseguimos decifrar. Mas havia um padrão. Esses rituais não eram aleatórios. Eram coordenados, repetidos. E acima de tudo, tinham um propósito claro: chamar, invocar, atrair algo que vinha de cima. Não importa se falamos dos Dogons do Mali, dos sacerdotes egípcios, dos xamãs andinos ou dos druidas celtas, todos, em suas tradições mais secretas, afirmavam que os céus já haviam se aberto no passado, e que o mundo terreno havia recebido visitantes que mudaram para sempre o curso da humanidade. Esses seres não se manifestavam a qualquer hora. Eles precisavam ser convocados. E é exatamente aí que entram os rituais. As cerimônias variavam, mas os elementos se repetiam: fogo, símbolos, sacrifícios, substâncias alteradoras da mente, geometrias precisas, datas astronômicas, batidas de tambor em compassos ritualísticos. Cada elemento parecia fazer parte de um código, uma fórmula. Imagine um templo no alto de uma montanha, onde, há milênios, um povo desaparecido se reunia para entoar cânticos em determinada noite do ano. Naquele ponto exato, quando o alinhamento com certas estrelas era perfeito, o céu se iluminava com uma força incomum. Não era a aurora. Não era meteoro. Era algo diferente. E naquele instante, um silêncio sobrenatural se espalhava como uma onda. Homens caíam de joelhos. Mulheres choravam. Os anciãos gritavam nomes esquecidos. Porque eles sabiam que estavam sendo ouvidos. Relatos similares surgem em diferentes partes do mundo. Civilizações distantes, sem qualquer contato entre si, realizaram cerimônias complexas destinadas a atrair a atenção celestial. Mas a atenção de quem? A teoria dos antigos astronautas levanta uma hipótese instigante. Essas cerimônias não eram simples cultos religiosos, mas tentativas de estabelecer comunicação com entidades não humanas. E não se tratava apenas de fé, mas de resposta. Esses povos não estavam rezando. Estavam sinalizando. Como faróis de carne e osso, usando música, sangue, arquitetura e sacrifício para transmitir uma mensagem: estamos aqui. Estamos prontos. A história, então, muda de direção. E se, por trás de cada mito de deuses descendo dos céus, houvesse um padrão tecnológico de contato? E se os rituais, vistos hoje como folclore, fossem, na verdade, protocolos cuidadosamente preservados para se conectar com visitantes das estrelas? Essa é a chave que nos conduz pelas próximas páginas. Uma trilha de símbolos, fogo e canções ancestrais. Porque talvez, os antigos não estivessem apenas cultuando os deuses. Talvez estivessem aguardando o retorno deles. O sopro das estrelas. Lá no coração da selva mexicana, sob as sombras das pirâmides maias, sacerdotes subiam degraus em silêncio, carregando oferendas envoltas em tecidos tingidos com sangue e tinta. Acima deles, a noite pulsava com estrelas fixas e errantes, planetas que, segundo seus registros, não eram apenas corpos celestes, mas moradas vivas de entidades viajantes. Cada estrela tinha um nome. Cada movimento no céu, um presságio. E cada ritual, um motivo. Esses povos acreditavam que os céus respiravam, literalmente. Havia um sopro vindo das estrelas, um pulso invisível que influenciava o tempo, a colheita, a fertilidade, a guerra e o nascimento dos reis. E esse sopro só podia ser sentido por aqueles que sabiam escutá-lo. É por isso que tantos rituais estavam ligados ao som: tambores profundos, flautas de ossos, cantos em línguas extintas, todos emitidos em locais de ressonância acústica milimetricamente planejada, como templos circulares, cavernas ou câmaras subterrâneas. Mas havia mais. Em culturas como a dos aborígenes australianos e dos índios Hopi,
as canções sagradas não apenas invocavam os deuses. Elas reproduziam os sons que os próprios deuses haviam ensinado. Códigos vocais. Frequências específicas. Tons que, segundo esses povos, abriam portais ou caminhos no céu. Seria exagero? Ou uma pista esquecida de uma ciência anterior à nossa? O mistério se aprofunda quando arqueólogos encontram, ao redor do mundo, estruturas megalíticas com alinhamentos astronômicos precisos, projetadas para captar solstícios, eclipses e o movimento de estrelas específicas. Em locais como Nabta Playa, Stonehenge ou Chavin de Huántar, o posicionamento das pedras, os desenhos talhados e os sons que ecoam em seus corredores indicam que algo mais estava em jogo. Segundo a teoria dos antigos astronautas, essas construções não eram templos no sentido religioso. Eram estações de transmissão e recepção, operadas por meio de rituais. Cada canto, cada símbolo, cada batida de tambor, fazia parte de um código antigo, uma linguagem esquecida que talvez não visasse agradar divindades, mas sim chamar a atenção de inteligências celestes reais. E se esses povos sabiam que o céu respondia, não por fé, mas por experiência? O sopro das estrelas continua. E talvez ele ainda esteja esperando por quem saiba escutá-lo. O sacrifício do tempo. Em antigos calendários talhados em pedra, o tempo não era uma linha reta, era um ciclo sagrado, uma espiral viva que se repetia em eras e cataclismos. Povos como os maias, os egípcios e os hindus pareciam não apenas medir o tempo, mas interagir com ele, como se fosse uma força manipulável, um tecido que podia ser dobrado, sacrificado ou renovado. No coração dessas culturas, certos rituais marcavam pontos de reinício. Sacrifícios humanos, jejuns, alinhamentos cósmicos, tudo cronometrado com precisão assustadora. Por quê? Porque acreditavam que o tempo era uma entidade, uma divindade com fome, que precisava ser alimentada. E alimentar o tempo era, para esses povos, manter o equilíbrio entre mundos. Quando o calendário se encerrava, não era apenas uma mudança de data. Era o fim de um ciclo cósmico. O véu entre os mundos se afinava. O passado, o presente e o futuro se tocavam. Há indícios de que essas cerimônias marcavam janelas temporais de contato, momentos em que entidades estelares retornavam, ou esperavam ser chamadas. Não é coincidência que as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca ou os observatórios incas estejam todos alinhados a eventos astronômicos que se repetem em intervalos precisos, como se fossem relógios cerimoniais esculpidos na terra para marcar a chegada de alguém. E se os sacrifícios não eram atos de superstição, mas um código ritualístico para manipular ritmos celestes? E se o sangue, os cantos e o silêncio ritualizado serviam para abrir fendas no tempo, pelas quais viajantes poderiam atravessar? Não há resposta definitiva. Mas os registros, os monumentos e os mitos apontam para algo maior. O tempo não era apenas contado, ele era invocado. Os portais da mente. Em câmaras escuras cavadas na rocha, sacerdotes inalavam fumaças espessas, mergulhados em silêncio absoluto. Nas selvas da Mesoamérica, no topo de zigurates, em cavernas isoladas da Índia, os rituais se repetiam, tambores ritmados, cânticos monótonos, olhos fechados. O objetivo não era externo, era interno. Abrir a mente como se fosse uma porta. Ao redor do mundo, povos distantes desenvolveram práticas surpreendentemente semelhantes. Ayahuasca, soma, cogumelos sagrados, danças estáticas, jejuns prolongados, todos esses métodos tinham um propósito comum: alcançar um estado alterado de consciência, um transe profundo onde a alma pudesse sair e viajar. Mas viajar para onde? Segundo os relatos preservados nas tradições orais, inscrições e lendas, esses estados de êxtase permitiam o contato com entidades celestes, descritas como deuses, espíritos ou seres de luz. Em muitas culturas, esses encontros não eram simbólicos, eram experiências reais. Era como se a mente fosse um transmissor, e o corpo, um ritual necessário para ajustar a frequência. Seriam essas práticas antigas formas de tecnologia mental?
Instrumentos para ultrapassar os limites da realidade comum e sintonizar com dimensões superiores? E mais, os próprios deuses que ensinaram esses rituais seriam viajantes que dominaram o acesso mental a outros mundos, sem a necessidade de naves, apenas com a força da mente? Seja por plantas, sons, geometrias ou isolamento sensorial, o objetivo parecia sempre o mesmo: abrir os portais invisíveis do cérebro humano e atravessar para o outro lado. Talvez, no fim das contas, o maior templo construído para o contato com os deuses não esteja em pedra, mas na própria consciência. O código dos portais. Eles estavam por toda parte, escondidos à vista de todos. Entalhes em pedras, padrões esculpidos em templos, alinhamentos milimétricos com os astros. Cada símbolo, cada medida, cada direção, nada era acidental. Das pirâmides do Egito aos círculos de pedra da Bretanha, das linhas de Nazca às mandalas da Ásia, os antigos deixaram marcas, mensagens codificadas que ultrapassam o tempo. Estariam tentando nos dizer algo? Ou, mais do que isso, nos ensinar como abrir as portas entre os mundos? Pesquisadores notaram que muitas dessas estruturas compartilham proporções sagradas, como a razão áurea, e que estão alinhadas com constelações específicas. Alguns monumentos funcionam como calendários celestes, mas outros parecem mapas de acesso, projetados para ser ativados apenas em certos momentos, quando o céu está em perfeita harmonia com a terra. Mas o mais intrigante é que diversas culturas, que jamais se encontraram, falam de lugares sagrados onde o véu entre os mundos se torna fino. Locais onde o tempo desacelera, bússolas enlouquecem, e sons inexplicáveis surgem do nada. Como se essas construções não fossem apenas homenagens aos deuses, mas dispositivos de conexão com eles. Seriam esses códigos deixados como instruções para futuras gerações? Ou seriam chaves esquecidas, esperando ser decifradas por quem ainda consegue ouvir o chamado? Talvez esses portais ainda estejam ativos, silenciosos, escondidos entre ruínas, florestas ou montanhas. Talvez, ao decifrar o código, o caminho se abra novamente. Quando eles retornarem. Há uma verdade sutil escondida nas ruínas do mundo, uma que ressoa como um sussurro abafado nas câmaras de pedra, nas trilhas das estrelas e nos versos apagados de antigos grimórios. Os antigos não apenas se comunicavam com seres celestes, eles esperavam pelo seu retorno. Esse não era um desejo vago, um mito criado para consolar os desesperados. Era uma certeza, meticulosamente preservada em rituais repetidos por séculos, em estruturas colossais alinhadas com constelações específicas, em oferendas deixadas sob luas cheias e eclipses solares. De Stonehenge aos Andes, do Egito à Índia, há uma cadência universal de adoração e de preparação. Mas o que estavam preparando? Ou melhor, para quem? Alguns acreditam que cada ritual antigo, por mais bizarro, sangrento ou simbólico, não era apenas uma busca espiritual, mas um código, uma linguagem universal, construída para atrair aqueles que um dia vieram dos céus. E ao que tudo indica, essa linguagem foi interrompida. Desaprendemos os sons, os gestos, as chaves. A tecnologia substituiu o instinto. A lógica abafou o invisível. No entanto, os sinais continuam a emergir, nas luzes que desafiam radares, nos sons subterrâneos captados sob locais sagrados, nas frequências eletromagnéticas inexplicáveis detectadas por satélites em ruínas antigas. Há algo, ou alguém, tentando reconectar os pontos, reativar os portais, despertar memórias ancestrais. Monges tibetanos ainda entoam cânticos com escalas sonoras que ecoam informações rochosas como se despertassem algo adormecido. Tribos isoladas repetem danças que simulam movimentos estelares com precisão impossível. Xamãs em diferentes continentes descrevem encontros com mestres luminosos, seres que falam sem boca, que ensinam sem palavras. Esses não são delírios. São repetições de um mesmo enredo, fragmentos de uma mensagem deixada para quando a humanidade estivesse pronta para lembrar. E o mais inquietante, essa mensagem nunca fala de adeus, mas de reencontro. Tudo indica que os deuses partiram com a promessa de retorno. Não metafórica.
literal. Um ciclo que se repete em eras que talvez estejam se fechando agora. Quando eles retornarem, não se perguntará mais se são deuses, anjos ou alienígenas. Apenas se perguntará, por que voltaram? Para completar algo que começaram? Para julgar o que fizemos com o legado deles? Ou para nos conduzir à próxima etapa? O céu já está se movendo. As velhas palavras estão sendo decifradas. Os sinais estão se tornando mais claros. E talvez, apenas talvez, o próximo ritual já tenha começado, sem que ninguém perceba.